Olá pessoal do YouTube, bem-vindos de volta à nossa série, à nossa playlist Aulões de RPG, onde eu ensino com a minha experiência vários e vários tópicos relacionados a esse hobby que a gente tanto ama, certo? Na aula de hoje eu preparei um conteúdo muito interessante, voltado especificamente para um tópico que ainda gera dificuldade na maior parte dos jogadores que estão iniciando a sua jornada com RPG de mesa, que é a arte de interpretar no RPG de mesa. Então, sejam bem-vindos, saibam que esse evento ocorre ao vivo e em cores no Discord, no servidor do Selenos, e nós também temos os nossos servidores parceiros, isso mesmo, o servidor Reino da Arte e o servidor Quepos Literário. Então, se você quiser participar deles, basta acessar o link na descrição. Se você gosta de escrever, se você gosta de narrar RPG, se você gosta de jogar RPG, se você gosta de produzir se você tem algum tipo de produção artística, seja roteiro, desenho, poesia, literatura como um todo, você vai gostar muito de participar desses eventos, tá bom? Então, vamos começar. A arte de interpretar no RPG. Como é que funciona? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero começar a jogar RPG. Você tem que saber o que é interpretar no RPG. Saiba que no RPG de mesa especificamente, não é apenas uma questão de atuar perfeitamente. É pensar, é sentir, é falar e é reagir como seu personagem. Então, existem dois modos de interpretação de personagens no RPG. Um deles eu prefiro mais, mas são dois modos que são muito comuns. Primeiro é o modo em primeira pessoa, ou seja, você vai falar como se você fosse o seu personagem. Então vamos supor que eu tenho um personagem, um guerreiro, como a gente está vendo aí nesse slide, e o nome dele é Raimundo, certo? Então vamos supor que o nome dele é Raimundo. E aí toda vez que eu for me comunicar sobre ele, eu vou falar assim, ó. Eu, Raimundo, vou pegar a minha espada e atacar aquele Goblin. Ou seja, eu estou assumindo o papel do Raimundo em primeira pessoa. Eu e o Raimundo somos o mesmo no momento da jogatina. E existe a forma que é em terceira pessoa. Ou seja, você vai se retratar à distância, com distanciamento do seu personagem. Então, ao invés de você falar eu, Raimundo, pego a espada e ataco, eu falaria assim, ó. O Raimundo, pensando nos obstáculos que tem à frente dele e nos inimigos, decide pegar a espada dele e decide atacar. São dois tipos extremamente válidos de interpretação. Eu sempre gosto de interpretar em primeira pessoa. Eu faço isso. Eu digo isso. Eu penso isso. Porque dá mais proximidade com o jogador e com o personagem. E eu acho que também aumenta a imersão da mesa. Porque você não fica quebrando a narrativa para ficar falando o que você está pensando como jogador. O que você está pensando como jogador, no momento em que a mesa está acontecendo, já é o que o personagem está pensando, certo? Então essa é uma dica muito importante. Que tipo de interpretação você vai querer dar para o seu personagem? Não é sobre atuar perfeitamente, é sobre se retratar, da maneira como você vai se retratar e retratar o seu personagem para os outros jogadores. Então vamos lá. O que define uma boa interpretação no RPG? Uma boa interpretação no RPG se resume basicamente. Uma boa interpretação no RPG se resume basicamente a personalidade, objetivos, voz e maneirismos e trajetórias. Como assim? Vamos por partes. O que é a personalidade? Bom, personalidade é aquilo que define o quão único é o seu personagem. Então, por exemplo, isso que eu vou descrever é um sentimento. Por exemplo, um personagem alegre, uma pessoa alegre. Tá, isso é um adjetivo, mas não é necessariamente a personalidade. O problema é que muitas pessoas que estão jogando RPG, eles pensam, principalmente porque quando eles usam aquele sistema de alinhamentos, né? Ou seja, bom e segue as leis, malvado e não segue as leis, neutro, quando eles seguem esses alinhamentos, eles acham que isso é o suficiente, que isso basta para
descrever a personalidade do seu personagem. Mas ser um personagem alegre não é necessariamente ter uma personalidade. Uma personalidade ela tem que ser diretamente atrelada ao que você faz na narrativa. Ou seja, se o meu personagem é alegre, ele tem que refletir isso. Não basta você dizer, o meu personagem é muito alegre. Faça ações que retratem isso. Então, por exemplo, o seu personagem sempre vê as melhores tem as melhores perspectivas sobre o que vai acontecer, independentemente se é uma situação muito ruim. Então, vamos supor, vocês estão no calabouço, o personagem chega, nossa, que pena que a corda acabou de cair, né? Mas veja pelo lado bom, pelo menos nós vamos ter uma aventura, nem que seja com o dragão em nosso encalço. Ou seja, isso é um personagem alegre, otimista. Uma outra coisa muito importante também para definir a sua personalidade é que é o seguinte: quando você está começando a jogar RPG, é muito comum que a sua personalidade e a personalidade do seu personagem fiquem alinhadas. Por quê? Porque é mais natural para você fazer um personagem que condiz com quem você é na vida real. Mas é importante que a sua personalidade ela seja diferente da personalidade do personagem. Porque mesmo que vocês tenham um sentimento parecido, um jeito parecido, ainda assim o seu personagem é outra pessoa. Então a sua ideia de interpretação é, enquanto eu estiver no papel, assumindo o papel desse personagem, como eu posso fazer para me distanciar, para que os jogadores não vejam, por exemplo, o Ryan, e sim vejam o Raimundo, que seria o meu caso. Como é que eu faço para eles não esquecerem, mas pelo menos entenderem que eu estou assumindo o papel de outra pessoa agora. Então, nesse caso, é muito interessante que a sua personalidade, mesmo que seja parecida com a do personagem que você está criando, tenha nuances ou então trejeitos que façam com que os jogadores entendam que você está assumindo o papel de outra pessoa, de outra personalidade. Uma coisa muito importante também numa mesa de RPG, e para definir uma boa interpretação, é que é o objetivo. O seu personagem ele precisa querer alguma coisa. Isso é a base fundamental de todas as histórias. Se o seu personagem não quer nada, consequentemente, ele é um personagem morno, ele não é um personagem interessante. O que ele quer fazer? Quais são os objetivos dele? Pode ser, por exemplo, o clássico objetivo da vingança. O meu personagem quer vingar a família dele, que morreu no vilarejo, e ele está em busca de vingança. Certo, mas você começa com essa personalidade, com esse objetivo em mente, e os seus atos não refletem nada nesse objetivo. Se você é um mestre de RPG, por exemplo, você tem que oferecer ferramentas para que o jogador cumpra o objetivo ao mesmo tempo que ele prossegue na mesa. E se você, enquanto jogador, está hesitante ou então está um pouco cauteloso para saber o que pode ou o que não pode fazer, pense primeiro no que o seu personagem faria. Não pense no que você faria como jogador, pense no que o seu personagem faria. E a partir daí, tome as ações que você precisar. E é claro, para poder deixar a coisa mais carismática, a gente pode definir voz e maneirismos. Bom, a coisa principal aqui é que geralmente a gente vai ter jogadores de dois sexos, né? Masculino e feminino. Então, muitas pessoas acham que a variação tonal da voz é o suficiente para ser convincente no que diz respeito a eu estou fazendo um personagem homem ou estou fazendo um personagem mulher. Na verdade, quando eu fui jogar mais RPG, eu percebi que na maior parte das vezes, o tom de voz ele não é muito importante. O que é importante é você tratar os maneirismos da sua voz, ou seja, utilizar de trejeitos, de sotaque, para definir como é o seu personagem. Se ele é um personagem mais calmo, imagina como é que ele falaria. Um pouco mais sereno, um pouco mais compenetrado, o tom de voz dele não varia tanto, e mesmo quando ele está irritado, ele tenta manter o tom de voz calmo. Por exemplo, uma voz feminina, mestre, eu sou, no caso, um menino, eu quero jogar como uma personagem feminina, ou eu sou uma menina, eu quero jogar como um personagem feminino. Você não precisa ficar engrossando a voz para falar como se fosse um homão da porra. Nem precisa ficar fazendo aquelas vozinhas irritantes que ninguém suporta, meu Deus do céu. Você não precisa ficar fazendo isso. Você pode simplesmente alterar o tom de voz. Então, por exemplo, se você é uma personagem, uma jogadora e quer controlar um personagem masculino, você pode trazer trejeitos a esse personagem. O que esse personagem faria? Então, por exemplo, é muito comum que, sei lá, a gente está jogando uma mesa e você está controlando um personagem que é bárbaro, por exemplo. Use jargões de bárbaro, tipo...
droga, mas que merda. Essa coisa da voz um pouco rouca, não é necessariamente feminina. Você pode fazer uma voz feminina rouca também e dar a impressão de que o seu personagem é masculino. Então, por exemplo, aqui dessa maneira, se você falar desse jeito. Então, outra coisa que é muito comum também são aquele tipo de voz um pouco mais que tenta se elevar, né? Não necessariamente em termos de grave, assim, mas é um tipo de voz que tenta impor respeito. Então, por exemplo, você pode falar assim, dessa maneira, para impor um pouco de ordem na sua guilda, no seu grupo de aventureiros. E, por exemplo, se você estiver controlando uma personagem feminina, você pode fazer um tom de voz que ele varia pouco, ele tende para o mais suave. Então você pode fazer uma voz mais assim, um pouco mais tímida, um pouco mais recatada. Se possível, você pode utilizar mais esses maneirismos, como, por exemplo, o sotaque, o som de S, um pouco mais a voz um pouco mais afetada. Você pode fazer isso se você quiser fazer personagens afeminados. Se você quiser fazer uma criança, por exemplo, é simples. Pegue algumas palavras que todo mundo conhece e tenta falar elas errado. Por exemplo, tio, eu tô com um problema aqui, será que você pode me ajudar? Isso é típico de criança. Quem nunca errou aquelas palavras cabeludas? Por exemplo, no meu ensino fundamental, eu cometi uma gafe que ficou comigo até hoje. Porque eu tava na escola fazendo uma prova de português e aí eu tinha que completar, né, as palavrinhas. E tinha uma imagem, sei lá, um espelho. Aí você tinha que escrever embaixo, espelho. E aí tinha uma tartaruga. E aí eu escrevi, ao invés de escrever tartaruga, eu escrevi tarnaruga. E aí eu fiquei conhecido como o Senhor Tarnaruga. Porque eu falava tarnaruga ao invés de tartaruga e todo mundo ria de mim. Então isso é uma coisa típica de criança. Toda criança sabe, tem algum tipo de trejeito parecido. Então aprenda a usar isso e não se preocupe tanto com o seu tom de voz. Porque se você jogar numa mesa que é muito extensa, né, que varia de tempo, mas geralmente é de 2 a 3 horas, você vai ficar cansado, você vai ficar cansada. Então tente focar nos maneirismos, nas nuances que eu te dei agora, e você pode pesquisar dicas também no YouTube de voice acting, dicas de dublagem que você pode utilizar nas suas mesas também. Isso já vai ser o suficiente. Também é muito importante que você tenha em mente a trajetória dos seus personagens. Ou seja, nós somos pessoas e nós mudamos a todo momento. Nós mudamos nossas opiniões políticas, nós mudamos nossas opiniões religiosas, nós mudamos nossas opiniões amorosas, nós mudamos enquanto pessoas porque nós mudamos constantemente a maneira como nós nos relacionamos. Ou seja, seu personagem não precisa ser um personagem estático. Ele pode ir mudando. Não é porque ele é um personagem bonzinho que ele não pode ter um caminho que vá para o lado ruim. Eu gosto sempre de pensar no shonen, por exemplo, Naruto. Desde o início, Sasuke começa com um personagem que está fadado a ir para o lado do inimigo, pelo menos por um tempo. E, por exemplo, não significa que também não pode acontecer o mesmo do outro lado. Um personagem que começa como um necromante malvado que quer apenas cobaias para seus experimentos, mas de repente ele se vê apegado a alguém no grupo, ou alguma pessoa, algum outro personagem, e ele decide por caminho do outro lado, nesse caso. E é isso que torna a mesa tão interessante, é isso que torna a narrativa, jogar com outras pessoas, tão interessante, porque isso reflete a nossa natureza humana. Então pense nisso quando você estiver criando seus personagens. Então vamos lá. Construa o coração do personagem. Isso eu gosto de falar principalmente para quem está começando a jogar RPG agora. Porque o RPG ele tende a ser um hobby que ele assusta muito as pessoas. Nossa, meu Deus, mas eu vou criar uma outra pessoa. Geralmente, 3 perguntinhas simples vão te ajudar a criar um personagem muito complexo e muito convincente. As perguntas-chave são: 1. Qual é o maior medo dele? Ou seja, o que ele teme mais? Por exemplo, o meu personagem temeria perder a honra, por exemplo. Esse é o maior medo dele, é chegar a um modo
um ponto na vida dele, na trajetória dele, em que ele tenha que colocar a honra de lado para fazer alguma coisa. Então perceba, você enquanto jogador já pode oferecer ideias para o mestre, você que é mestre pode pegar essas ideias do jogador para trabalhar uma aventura que tire o personagem da zona de conforto, que chacoalhe ele, que faça ele tomar decisões que vão desagradar, que vão ser diferentes, que faça ele pensar de maneira ou perspicaz ou em cooperação com os outros membros da aventura, com os outros jogadores, para como resolver uma situação. E ó, a segunda pergunta que é muito importante também, o que ele mais ama? O que é mais importante para ele nesse caso? Então, por exemplo, ele ama, às vezes pode ser uma coisa simples, sei lá, o guerreiro que adora mulheres, o guerreiro que adora tesouros, o guerreiro que adora lutar. Ou então ele, por exemplo, adora poesia, ou, por exemplo, a sua paladina, ela adora o seu deus, nesse caso. Então, o que ela mais ama é a fé. Então, ela não abre mão da fé para nada. A fé é a devoção máxima dela. Como é que você pode trabalhar isso também? Porque é o seguinte, quando o mestre está jogando, não é só sobre rolar dados e apresentar inimigos para os jogadores, é sobre apresentar coisas que vão mudá-lo enquanto personagem. Isso que é mais interessante. A terceira pergunta, que é muito boa também, é: ele ou ela tem alguma culpa ou trauma? É muito importante isso, porque geralmente a gente chama esse tipo de personagem que é o personagem que tem fantasmas do passado. Ou seja, o personagem é traumatizado por alguma ocasião, por algum evento, por algum episódio que pode muitas das vezes catapultar até mesmo o clímax da aventura. Muitas das vezes o mestre, sabe aquele vilarejo que foi queimado na infância do personagem, que ele teve que fugir? Às vezes, na verdade, algumas das pessoas que queimaram esse vilarejo fazem parte de um grupo vilanesco que a campanha, no momento, está tratando. Então, tipo, é uma maneira do mestre unir o útil ao agradável. Assim o personagem vai se sentir convicto a trabalhar esse trauma, a superar. E quando a gente quer superar alguma coisa, a gente vai trabalhar de maneira mais dura para atingir aquela coisa. Consequentemente, a aventura fica mais divertida, a aventura fica mais legal, certo? Então vamos lá. Os 4 pilares da interpretação. Então, os 4 pilares da interpretação, eu gosto de falar que é sempre assim. A voz. Então, por exemplo, eu vou na taverna e Perceba, aqui você está usando a sua voz não somente como uma ferramenta de jogo, né? Porque você, enquanto pessoa, você vai usar a sua voz para determinar o que o seu personagem vai fazer. Mas você também vai usar a sua voz para representar o que ele pensa, para representar o que ele faz. Então, a voz ela vai ter muita importância nesse sentido. Então, você pode acrescentar sotaque, você pode simular sentimentos. Como é que eu simularia o medo? A pessoa, quando a pessoa tá com medo, ela começa a falar muito rápido assim, e é difícil de entender ela porque ela tá muito agitada. Ou então é um personagem muito raivoso. E quando ele está com raiva, ele começa a falar palavrão, e ele começa a falar alto. E quando ele ou ela está melancólico, é aquela voz de choro, é aquela voz que a pessoa tenta segurar algo que está pesando sobre os seus ombros. Ou então é um velhinho que você pode fazer. Independentemente disso, o importante é que você dê uma cara para sua voz, por mais irônico que pareça. Outra coisa que é muito importante também é que a sua postura e expressão muitas das vezes vão influenciar na sua interpretação. Uma postura condizente com o personagem. Então, por exemplo, vocês lembram do Sméagol, do Senhor dos Anéis? Por que ele é tão carismático? Porque a voz dele condiz com a postura. O Sméagol é todo ardiloso. Ele não só fala desse jeito, meu precioso. Ele fica tentando se esquivar. Ele... mestre Poncinho, mestre Poncinho. O Gollum, nesse caso, ele é muito carismático porque a voz dele condiz com a expressão. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô dando uma aqui de machão e a minha voz é assim, certo? Então eu vou lá,
mestre, e com a minha armadura e a minha espada, eu ataco ele. Meu Deus, ninguém acredita no personagem. Eu vou começar a rir se você interpretar o personagem dessa maneira na minha frente. Então, faça com que a sua postura, as suas expressões condizam, não sei se existe essa palavra, mas enfim, faça com que a sua expressão seja condizente com o seu personagem. Aí as pessoas podem falar assim, mas mestre, eu jogo, por exemplo, no Discord e eu não ativo a minha câmera para jogar. É importante também, vai me ajudar a fazer essa expressão? Cara, eu já não precisa ter vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que enquanto eu tô jogando, mesmo sem câmera, eu faço expressão de personagem, eu faço trejeito, eu fico movendo a mão. Então ele faz assim, ele pega o arco e coloca assim pra próximo do ombro, e ele, quando tem uma expressão de medo, eu faço a expressão de medo. Por quê? Porque isso influencia a maneira como você interpreta. É a mesma coisa do dublador. Os dubladores bons, eles são bons atores também. E isso influencia muito na maneira como você transmite a personalidade do seu personagem. Outra coisa muito interessante é motivação. Ou seja, o que move os personagens, é aquilo que move a aventura. Nesse caso, a sua motivação ela não precisa ser nem complexa, nem simples, ela tem que ter um meio termo, mas lembre-se que a sua motivação ela muda constantemente. Claro que a gente quer um pouco de coerência no seu personagem, então não faça com o seu personagem Maria vai com as outras, ou seja, ele muda a qualquer instante, porque esse personagem não é divertido de jogar. A não ser que você faça ele um traíra, um personagem mais niilista, mas mesmo assim, faça um personagem que tenha convicções, que lá no fundo ele sabe o que ele quer. E outra coisa também é o maneirismo. Por exemplo, um dos personagens da minha mesa é o Varshin. Toda vez que ele aparece, eu faço essa voz assim típica de carioca e eu falo assim, porrada neles, demais. Então, por exemplo, esse é um jargão que ele tem. E ele tem uma secretária que é uma duende e toda vez que ela aparece, eu queria fazer aquela voz tediosa de secretária, sabe? E aí o que eu faço? Eu tampo o nariz, aí eu falo bem assim, ó. Então, os senhores podem chegar aqui, podem deixar os seus armamentos de lado, por favor. Então, nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu tô dando maneirismos para encorpar a interpretação. Então, tudo isso aliado, esses 4 pilares, vão te ajudar a criar um excelente personagem, tá bom? Tá, mas vamos falar um pouquinho mais sobre voz e maneirismos. Tá, eu entendi o que você quer dizer, mas assim, como é que você pode dar mais personalidade para sua voz? Acentos, ou seja, acentos tanto no sentido de, sabe como é que é esse acento, sabe? Ou então sotaques que você pode usar, por exemplo, sotaques brasileiros mesmo. Então o personagem é mineiro, ele fala um pouco assim, ou o personagem é nordestino, ele fala um pouco assim também. É lógico que aqui, por exemplo, a gente não vai usar essas vozes para ser algo preconceituoso, para fazer uma caricatura. Pelo contrário, a gente vai explorar a diversidade cultural da nossa língua para poder aplicar ela no RPG, no mundo de fantasia. Mesmo que lá, naquele mundo, né, eles falem outra língua. Não tem problema, você pode adaptar. Várias vezes eu faço isso. Por exemplo, quando tem um personagem vindo de fora, eu faço ele com um sotaque um pouco de francês, então ele fala meio assim, porque é uma coisa que eu gosto muito, dar mais personalité pelos personagens. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Expressões também. Então, por exemplo, por todos os infernos, isso de novo não. Se você repete isso, é clichê, mas uma hora vai pegar. O clichê não existe à toa, gente. O clichê, ele tá ali porque ele funciona de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, o personagem que fala assim, ó, você sabe, eu não confio em coisa que anda e não respira. Nossa, é um tanto quanto estranho, né? Mas é esse tipo de coisa que torna um personagem memorável. Então, maneirismos sutis, tamborilar os dedos, arrumar o chapéu, ajeitar a gravata, fazer sabe aquela pigarreada? Isso é muito interessante porque vai dando força para o seu personagem ao longo da narrativa. Outra coisa também, muito importante, postura e presença. É muito importante que toda narrativa
ela vai ser estabelecida através de uma cena. Então o mestre ele vai falar o que a gente chama de setting. O que é setting? É a configuração do terreno, é a configuração da cena. Vocês entram no palácio, está tendo uma festa, vocês entram numa floresta assombrada, vocês estão acampando numa noite de luar, ou então vocês estão num calabouço caçando espiões. Então, nesse caso, o que você faz, né? Você tem que chegar chegando, descreva como seu personagem entra na cena, o que cada um está fazendo. Então, por exemplo, ombros retos, olhar desafiador, ele esconde-se nas sombras, evita contato visual. Então, por exemplo, se um ladino evita contato visual, esconde-se nas sombras. Por exemplo, vocês estão buscando alguns personagens ou vocês estão procurando algum tipo de batedor, algum tipo de espião no reino. E aí o ladino fala, né? Eu quero interpretar como ladino. Ele fala assim, ó. Ele chega pro mestre e fala assim: mestre, eu posso subir nos telhados para tentar ver por cima, já que eu sou bem magrelinho mesmo, coloco a minha capa assim e eu vou pegar minha adaga e vou tentar ir por cima, porque esse é o jeito dele. Então, olha como a narrativa fica melhor. Ele vai andando pelos telhados acompanhando. Nossa, que personagem da hora, você fica pensando assim. Então, toda vez que você tiver numa narrativa em que você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, porque vai te ajudar e muito. Então, por exemplo, isso também vai afetar como os outros NPCs e jogadores reagem a ele. Uma boa narrativa, ela influencia a boa interpretação, tanto do mestre quanto dos outros jogadores. Já perdi as contas de quando a mesa estava muito chata, de repente o mestre fez alguma coisa, algum jogador fez alguma coisa que levantou ela. E isso ajuda, porque não é todo dia que a gente está 100%, certo? Outra coisa também, é muito importante de você saber, né? Interprete na prática decisões e conflitos. Nem sempre faço o ótimo para o grupo. Às vezes faço coerente com o personagem. Ou seja, como assim? Vamos dar um exemplo. Será que aquilo pode te dar experiência? Pode. Aquilo pode fazer com que você avance de nível mais rápido? Pode. Aquilo pode te dar um tipo de poder? Pode. Mas é coerente com o que o seu personagem pensa? E será que o que o seu personagem pensa é o mesmo que o grupo pensa? Isso é muito interessante. Eu, enquanto mestre, a melhor prática para unir jogadores é o seguinte: coloque situações em que eles tenham que forçar a barra para trabalhar juntos. Então, a melhor maneira de você resolver conflitos entre personagens é colocar um bicho, colocar alguma coisa que ameace a vida de todos. Eles têm que se unir para resolver. Agora, a melhor coisa para fazer com que os jogadores batam boca, ou então comece a discutir, comece a entrar em conflito com as suas personalidades, é colocar dilemas. Então, por exemplo, vocês vão ajudar a nobreza que está sendo atacados por um exército de zumbi, ou vocês vão até os fazendeiros. Vocês podem até ganhar dinheiro se vocês salvarem a nobreza, mas todos os fazendeiros vão morrer. E foram os fazendeiros que alimentaram vocês por muito tempo. E aí o grupo começa: não, porque nós devemos a nobreza, eles são mais importantes. Não, nós temos que ajudar os fazendeiros. E aí começa essa guerra. Claro que a gente não quer que chegue às vezes de fato, mas às vezes acontece, geralmente para jogadores mais experientes. Mas ainda assim isso já é muito bom. Então o que isso quer dizer, né? Personagens, eles erram, eles têm orgulho, eles têm medo, eles têm teimosia. Então, isso gera drama, risadas e momentos memoráveis. Você não quer uma mesa em que todo mundo concorde o tempo todo, porque isso fica chato. Eu incentivo sempre os personagens a se degladiarem de um jeito ou de outro. No sentido verbal mesmo. E, vamos dar um exemplo. Mas teacher, isso é muito comum em nível iniciante, pelo menos. Teacher, todo mundo do meu grupo basicamente é guerreiro e arqueiro. Como é que eu faço? Eles parecem tudo a mesma coisa. Você vai fazer o seguinte: você vai forçar a barra. Você vai colocar um conflito na narrativa que vai começar a forçar quem eles realmente são. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está trabalhando com método narrativo. Coloque um conflito tão sinistro no personagem que ele vai ter que ser único, sabe? Então, por exemplo, coloque... Não precisa ser algo tipo assim... que ameaça a vida dele. Mas coloque um dilema, alguma coisa, seja um tormento, uma maldição, que faça com que ele mude fundamentalmente. Ou então
com que ele tem que se revelar, né? Quem é o eu dele verdadeiro? Isso é muito interessante, isso pode gerar excelentes conflitos para a narrativa também. Outra coisa também, o mestre também interpreta, ou seja, NPCs com personalidade. Você, enquanto mestre, pode usar todas essas dicas, inclusive usar o que os seus jogadores estão fazendo para poder interpretar os personagens. Por exemplo, uma coisa que eu faço que é muito legal, quando eu narro as minhas campanhas, os personagens dos jogadores, vamos supor, estamos jogando uma aventura e a aventura terminou. Eu não vou descartar os personagens dos jogadores. Os mais interessantes eu transformo em personagens da minha história. E aí eles mesmos vão se conhecer, a versão NPC deles no futuro. E eu tento manter os mesmos jargões para eles também. Ou seja, você vai diferenciar também pela voz, pela atmosfera, pelos vícios de fala. A variedade aqui é a chave. Então, o ferreiro rabugento, o mago que fala rimando, a ladina que nunca responde diretamente. Tudo isso vai encorpar a sua mesa. É isso que a gente quer quando a gente está se tratando de RPG. Agora é o seguinte. Dicas para jogadores tímidos. Você é aquele tipo de jogador, você é aquele tipo de jogadora que, cara, você não consegue se enturmar. Você é aquele tipo de jogador que é muito tímido, que dá uma vergonha, que começa o jogo, você já vem aquela dor de barriga, começa a suar frio, as mãos começam a tremer, a voz fica um pouco assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, como é que eu interpreto. Vou te dar dicas boas, tá? Não se preocupe, você também vai poder se divertir. Primeira coisa, você não precisa começar falando como seu personagem. Descreva somente os pensamentos e intenções dele, certo? Então, por exemplo, eu acho que ela... Sei lá, eu acho que ela não gostou muito disso não, que o anão acabou de fazer. E aí pronto, você não precisa falar, interpretar. Vá aos poucos, vá colocando fala e maneirismos. Você pode ir quebrando também, falar somente as falas que são mais importantes. E outra coisa, se você que é um mestre, incentive, dê momentos, por exemplo, às vezes é uma jogadora nova, é um jogador novo e ele não está enturmado com o grupo ainda. Então permita aquele momento, que às vezes não tem combate, às vezes não é um momento importante, mas é interessante para o grupo. Então, ao invés de você pular, por exemplo, vocês vão para outra cidade e passam-se 3 semanas. Por que você não narra essa viagem deles? Para eles poderem conversar, para eles poderem bater boca, para eles poderem... Enfim, como é que você montaria uma fogueira? O que você vai fazer? O que vocês vão falar? Certo? Coisas simples que geram resultado. Porque o jogador aos poucos, a jogadora aos poucos vai ficando à vontade. É isso que a gente quer. Então, ninguém espera a perfeição, tá? Se você é aquele tipo de jogador, jogadora ou mestre que acha que tem que ser perfeito, não se preocupe com isso. O importante é que você faça o seu melhor e que você se divirta. E se chegar um momento em que a sua mesa estiver muito profissionalizada, ou seja, você sente que está virando uma obrigação, é o momento que você tem que parar, que você tem que retroceder e falar com o seu grupo. O que a gente está fazendo de errado? Como é que a gente pode deixar essa mesa mais divertida? Certo? Então vamos lá. Como ele ou ela reage a medo, amor, raiva, decepção? Eu gosto sempre de pensar como se fosse uma roleta. Isso mesmo, uma roleta. Gira e pensa assim, cara, a cada momento, pessoas na vida real reagem de maneira diferente. Elas têm raiva de maneira diferente. Tem aquela pessoa que ela é mais expansiva, ela sai gritando, xingando todo mundo e vai lá pra casa do cacete e saia daqui e blá, 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 blá. E tem outra pessoa que fica quieta, fica assim, bufando. Eu estou com ódio daquela pessoa. Tem outra pessoa que começa a quebrar as coisas. Então, são tipos diferentes de expressar a mesma emoção. Então, como é que ele vai reagir a isso? Isso você pode definir, por exemplo, na ficha do personagem. Isso mesmo. Manias, medos, bordões. E como é que você faz isso? Você pode criar tabelas de manias, tabelas de medos, tabelas de bordões. Uma boa inspiração também que você pode fazer, e que eu recomendo muito, é se inspirar. Quais são os seus livros? Quais são suas séries? Quais são os seus animes? Quais são os seus materiais favoritos? O que faz aquele personagem que você gostou tanto, por exemplo?
Star Wars, Naruto, Game of Thrones, O Senhor dos Anéis. O que os personagens que mais te atraíram, o que eles têm em comum? Você pode se inspirar na personalidade deles para fazer o seu personagem e aos poucos dar os seus próprios toques. Você não precisa ser aquele 100% original, experimentativo e não sei o que. Você pode fazer sim, como eu posso dizer, personagens que são parecidos com outros. Você pode inclusive interpretar outros personagens. Teve um jogador na minha mesa, bem no comecinho, que ele literalmente personificou o Cloud Strife do Final Fantasy, sabe? Aquele loirinho com um espadão gigantesco. Então, ele interpretou esse personagem e interpretou muito bem, como se fosse ele de fato. Então, assim, você pode fazer isso. No RPG você tem essa liberdade. E você, como mestre, se você for um mestre de RPG, dê essa liberdade para os jogadores também, principalmente os que estão iniciando, tá bom? Então, ó, outra coisa que é muito interessante também é que muitas pessoas fazem o overacting. O que é overacting? Overacting é quando você interpreta demais. E aí, o que acontece? Eu gosto de sumarizar esse efeito nessa frase aqui que está no slide. Ó. Ser caricato é legal, ser insuportável não. Se o seu personagem ele tem uma personalidade específica, só que essa personalidade específica é insuportável, pessoas não vão gostar dela. Então, por exemplo, se o seu personagem é aquele rabugento do Contra, por que você vai fazer esse personagem? Entende? Você tem que tomar muito cuidado para fazer com que o personagem não crie ódio mútuo, sabe? Não seja um personagem odioso. Então deixe espaço para os outros. Se você sente que o acting que você está fazendo está roubando o palco das outras pessoas, seu personagem tem alguma coisa de errado. Você pode estar fazendo um overacting. Você pode estar puxando mais do que ele era devido. Então lembre-se que o RPG é uma interpretação cooperativa. Ela tem os seus momentos íntimos, mas elas, na maior parte das vezes, um momento você vai estar interpretando junto a outros jogadores. Então se certifique de que a personalidade do seu personagem, a sua interpretação, não prejudique, não menospreze, não inferiorize a experiência do outro jogador, certo? Interprete, mas lembre-se, é um jogo coletivo. Então isso você tem que manter em mente, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que é muito importante também. Empatia, certo? Quando a gente está falando do RPG, a gente tem que ser empático, tanto no sentido dos jogadores, ou seja, será que isso é legal? Será que isso é maneiro de falar? Será que isso vai agregar na mesa? Mais a imaginação, ou seja, o que eu faria? Não, o que ele faria. Pensa o seguinte, quando você está interpretando o seu personagem, você tem que ter empatia para com os outros jogadores. Ah, mas eu quero fazer um vilão. Esse vilão odeia todas as pessoas, certo? Mas o vilão odeia todas as pessoas, não o jogador. Se você, enquanto jogador, odeia as outras pessoas, isso é um problema seu, não do seu personagem. E se você usa o personagem só para propagar o seu desgosto, por exemplo, você não gosta de uma pessoa na mesa e aí você quer fazer um personagem ridículo para poder ficar ridicularizando ela, não faça isso. Isso não é legal. Você não é uma pessoa legal. Você não é melhor do que outra pessoa porque o seu personagem é mais forte ou porque você sabe interpretar mais uma mesa de RPG do que essa outra coleguinha, tá bom? Mas, ó, para interpretar, como é que eu faço assim? Ó, o que ele pensaria? E quando você estiver pensando como seu personagem, pense também como seu personagem pensaria sobre as outras pessoas, sobre os outros personagens. Isso é muito interessante, porque essa empatia vai gerar uma sensibilidade na interpretação que vai deixar a mesa mais complexa com o passar do tempo. Ela tende a se aprofundar. E nada é mais legal do que você sentir que aquele mundo está tomando vida. Mas para isso você tem que dar esses passos que são importantes. Conclusão, tá? Conclusão. Vamos concluir aqui então. Sumarizando tudo. Bons personagens fazem boas histórias. Ou seja, lembre-se, a história é importante, mas ela está ali para a interação dos jogadores. Então os jogadores são os principais. Você não está jogando sozinho, você está vivendo uma saga. Lembre-se disso. Você não está, como eu posso dizer, fazendo simplesmente um jogo eletrônico. Você não está upando o nível, você está upando sentimentos, está upando relações, está criando laços, seja com personagens fictícios, no sentido de que é um personagem criado
pelo mestre, ou então personagens fictícios criados pelos outros jogadores. Então, muitas das vezes eu já vi pessoas que se aproximaram por conta de mesa de RPG. Então, ó, o desafio para vocês que jogam é, na próxima sessão de RPG, traga um novo maneirismo ou bordão para o seu personagem. Experimente algumas dessas dicas que eu trouxe aqui para vocês e jogue bastante RPG, porque é um hobby muito divertido e todo mundo merece jogar, tá bom? Então, ó, no RPG, dados decidem o destino, mas a interpretação molda a lenda. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu fiz ela com bastante carinho, eu tenho ideias para mais aulas daqui para frente. Ah, mas onde que eu posso jogar o RPG? Eu não tenho amigos, eu não conheço ninguém. Entre no servidor do Selenos, o link está na descrição. É um servidor muito legal, você pode entrar lá, anunciar a sua mesa, chamar jogadores e participar inclusive das mesas dos membros do servidor, dos membros, como, por exemplo, eu tenho uma mesa aberta lá, se você quiser entrar, você pode participar do grupo do WhatsApp, acompanhar como espectador, dar pitaco, dar sugestões, criar seus próprios projetos, é só falar comigo ou com o Anchor, que é um outro membro criador também do servidor, e a gente se vê lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, fiquem de olho, porque amanhã, se tudo der certo, vai sair uma live de RPG, onde eu jogo RPG com os meus amigos, e também a gente vai se preparar para os próximos conteúdos. Eu estou fazendo conteúdo de Lovecraft aqui no canal, agora eu comecei a fazer o conteúdo de O Cavaleiro dos Sete Reinos, então tudo isso é para quem gosta de literatura, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de RPG de mesa, e eu espero que vocês gostem também de tudo que eu fizer, tá bom? E é isso, vejo vocês na próxima live, e até lá, até breve.